Sejam todos muito bem-vindos ao grupo SOS Pub comigo, Mayara Bassanelli. Hoje o vídeo ele tá especial porque ele é em conjunto com a Gisô Editora, a minha editora fofinha. E por quê? Eu vou finalmente, como prometi, contar como foi a sessão de autógrafos no Colégio Aquarela lá em Guaratinguetá. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vou resumir. Ano passado, no Natal, a minha editora, Gisô, lançou este livrinho, Poucos Espinhos Usam Suéter no Natal, que conta a história do Doug, um porco-espinho que vai em busca de um suéter de Natal que não rasgue com os seus espinhos. Então ele conhece na floresta a ovelha, a aranha e o bicho da seda, ambos animais que produzem um certo tipo de tecido, para poder fazer diferentes suéteres para ele. Só que aí você tem que ler para descobrir o que acontece. E esse livrinho ele foi escolhido pela professora Andréia Renata, lá do Colégio Aquarela, para trabalhar com os aluninhos dela do 3º ano. Então eles estão fazendo todo um projeto pedagógico por trás da historinha do Doug. E já teve contação de história, eles fizeram um suéter pro Doug. E um dos eventos que o Colégio Aquarela proporcionou para os alunos foi a sessão de autógrafos. E essa sessão de autógrafos eu tenho que agradecer muito, primeiro a professora Andréia Renata por ter levado o livrinho na escola, segundo pela Eliana e pela Denise, que são as mantenedoras do colégio que abraçaram a ideia. E era um momento em que eu, como representante da editora, e o Felipe, meu esposo, que é o autor de Porcos Espinhos Usam Suéter no Natal, ele foi conversar, nós dois, né, no caso, fomos conversar com os alunos para que eles pudessem fazer todas as perguntas que tivessem sobre a historinha, sobre o processo criativo do livro, sobre a edição. Então foi uma experiência muito enriquecedora, gente. Criança pergunta cada coisa. Tinha umas perguntas que eu falava, meu Deus do céu, como a gente responde? É uma experiência bem dual, porque ao mesmo tempo que é incrível ver o entusiasmo das crianças pela história, tem algumas perguntas que não existe uma resposta muito incrível. Daí meio que você tira um pouco da magia. Mas mesmo as crianças descobrindo por trás, por exemplo, perguntaram por que o Doug usa óculos. E isso foi uma escolha da ilustradora, a Tainara. Ela mora lá no Nordeste, a gente não conseguiu trazer ela para essa sessão também de autógrafos, que seria muito interessante, quem sabe, no futuro. E ela que escolheu. Quando ela nos mandou o rascunho do Doug, ela já mandou ele com óculos. E eu e o Felipe nos apaixonamos, assim, falamos, esse é o Doug. Esse foi o processo de escolha dele. Só que não existe um motivo por trás do óculos. Ela colocou. Ela achou que ficaria mais bonito, que combinaria mais, entendeu? Então, meio que não existe uma explicação incrível por trás de cada uma das escolhas. Às vezes sim, às vezes não. Mas, deu pra perceber quão perspicaz são as crianças. Porque tiveram umas perguntas bem detalhistas e que fazia você refletir mesmo. Porque por mais que seja um livrinho para criança, porque ele é um livrinho para crianças de até 8, 9 anos, a profundidade que você pode tirar daqui é muito grande. Eu sempre me vejo no Doug nesse quesito dele não encontrar um suéter que entre no corpinho dele. Eu sou baixinha, eu sou petitiquinha. E então não é sempre que eu consigo arranjar uma roupa do meu tamanho. Só que na conversa, e eu sempre interpretei desse jeito, na conversa com as crianças, eu fui perceber que o significado que elas estavam dando para a história era muito maior do que esse que eu tinha imaginado, do que talvez o que o escritor pensou, ou como a ilustradora imaginou. E assim, chegou ao ponto de... Teve metáforas do Doug com o autismo, que a professora me contou, e eu achei interessante, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. Também com essa mudança de fase, porque por que o Doug usa um suéter? Porque ele quer poder, no final, abraçar toda a família. Só que por causa dos espinhos dele não conseguir controlar os espinhos dele, por ser muito novo, ele precisa de algo que proteja os espinhos. Já a mãe dele, daí foi a pergunta, por que a mãe dele não usa um suéter?
Primeiro, porque ela pode não querer. E segundo, como ela é uma figura mais madura, mais velha, ela sabe como controlar os espinhos. Então, olha aí todo um outro significado, outra dimensão, outra profundidade que a obra ganhou nesse encontro com os alunos. E é aquilo. O autor, ele escreve uma coisa, a ilustradora, o jeito como ela ilustrou, dá outra cara para a história. Eu, como editora, eu também dou moldo, outra forma para ele. E o incrível da literatura é isso. Cada pessoa que tem contato com ela a transforma, ao mesmo tempo que é transformado por ela. Quando eu resolvi assim, esse vai ser o primeiro livrinho da Gisô, e isso eu comentei com as crianças no dia, eu falei pro meu esposo, olha, se uma criança gostar, se uma criança se enxergar no Doug, se a história do Doug fizer uma criança feliz, vai ter valido a pena. E lá na sessão de autógrafos, nós tínhamos 20 crianças. Eu não sei nem expressar a emoção e a gratidão daquele momento. Eu vou deixar, vocês vão estar acompanhando aqui várias fotos. Eu não vou postar foto do rostinho das crianças, porque isso seria invasão de privacidade, mas vocês vão ver fotos do local. E o evento ele foi dividido assim. Nós tínhamos a entrada dos alunos, depois a entrada minha e do autor. Daí nós abrimos as perguntas, então as crianças podiam fazer perguntas, tanto para mim quanto para o autor. E depois foi um momento de autógrafo em si, em que ele assinou uma mensagem diferente para cada aluninho, gente. Acreditem, ele teve todo esse carinho, esse cuidado. E eu também adorei porque foi a primeira vez que eu pude mostrar o meu trabalho como editora. As crianças quiseram ver o processo criativo, então eu mostrei para elas o processo como foi o processo de revisão, como eu mandei para Tainara as orientações para ilustração, como vieram os rascunhos dela, como foram os passo a passo até chegar nesses desenhos que vocês têm aqui no livro. Então, tanto os alunos quanto os pais gostaram de conhecer um pouquinho mais desse processo criativo e de editoração. Foi uma experiência, eu achei bem completa, assim, gostei bastante. Espero que a gente tenha outras oportunidades de levar o Doug ou os futuros livros da nossa editora para as escolas. Novamente agradecendo ao Colégio Aquarela, a Denise, a Eliana, agradecendo a professora Andréia Renata e todos os alunos, principalmente os alunos que abraçaram a historinha e os pais que estão lá apoiando, incentivando a leitura dos filhos. Eu tenho mais alguma coisa para falar? Tenho tantas coisas para falar. Eu tirei foto com as crianças. Eu encontrei, eles conhecem as contações de história. Minha cachorra. Eles conhecem as contações de história que eu faço aqui no canal. Então, um beijo. Se vocês estão assistindo esse vídeo também, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer com vocês. Adorei. E quem sabe, ano que vem tem mais. Para quem tem interesse em conhecer a historinha do Doug, logo logo vai estar disponibilizado a versão digital gratuitamente. Mas se você quer o livro físico, ele tá na Wiclap. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!